E um dos atores de todo esse processo que você deixou muito claro aqui para gente, nessa tua resposta, Virgínia, é justamente a Rede Globo. Rede Globo que acaba de completar 60 anos, uma das protagonistas na construção dessa ideia do imaginário popular, enfim, 6 décadas que eu diria, de serviço para o país. E eu queria que você falasse um pouco sobre a responsabilidade que a empresa tem, que a emissora tem, a Rede Globo, nesse quadro que a gente se encontra hoje de consolidação do discurso neoliberal, de ataque ao Estado brasileiro, algo que, lamentavelmente, tem sido defendido por boa parte da esquerda ao longo dos últimos tempos. Como é que você vê o papel da Rede Globo nesse processo de desmonte do Estado brasileiro, Virgínia? É central. A Rede Globo funciona, pelo menos desde a Constituição. Eu não vou pegar a história toda da Globo, que é uma tragédia desde o começo, que era o jornal que pingava sangue, que depois vai ganhar de presente da ditadura a principal rede de televisão, quando todos sabiam que ela era ilegal o que estava sendo feito com capitais estrangeiros, etc., que vai virar uma das maiores empresas brasileiras. A família Globo está entre os 10 mais ricos, os 10 maiores bilionários do país. Juntos, eles seriam o maior bilionário do país, junto com Sicupira, Jorge Paulo Lema e Marcel Telles, aliás. Né? Estão lá disputando os primeiros lugares dos maiores bilionários, enquanto a população vive na miséria. Então, a Rede Globo se a gente pensar com Gramsci, mas um Gramsci que pensa a relação de classes, a Rede Globo se ocupa o lugar do partido não oficial das burguesias brasileiras. Ela não precisa ocupar isso o tempo inteiro, mas ela hoje, dada a sua penetração, porque é uma boa, não só pelo jornal impresso, mas pelo streaming, pela mídia de internet e pelas conexões com as demais retransmissoras de televisão no país inteiro, a Rede Globo não é mais um monopólio, como já foi, mas ainda um quase monopólio. Isso se a Rede Globo voltar a enfrentar algumas das outras emissoras ou canais, é possível que ela reconstitua formas monopólicas. Mas, então, o que a Rede Globo se constituiu foi numa espécie de ponta de lança da pauta política das grandes burguesias em direção ao conjunto do país, porque é diferente, os nossos partidos têm uma marca muito regionalizada, muito pontual, etc. Não conseguiram uma nacionalização em grande escala, como a Globo conseguiu, conectando com as emissoras locais. Então, a Globo é o partido do grande capital no Brasil. E ela exerce essa função o tempo inteiro. Exerceu essa função de maneira clara na prisão do Lula, exerceu essa função na eleição de Bolsonaro. Quando eu acompanhei, eu fui dia a dia acompanhando os editoriais do Globo, da Folha e do Estado de São Paulo em torno da eleição do segundo turno, e várias vezes tinha editorial do Globo dizendo o quê? Fernando Haddad e Jair Bolsonaro são a mesma coisa, são idênticos. Era uma falsificação de uma brutalidade enorme, mas era uma pauta do conjunto das classes dominantes para dizer tanto faz se vem um fascista ou se vem um liberal ilustrado e que estudou Marx, antigamente da USP, agora do INSPER, né? mudou de lugar. Fernando Haddad. Era aterrorizador ver como tanto fazia para o conjunto da burguesia brasileira que viesse o fascismo. E não era por ignorância. E mais, o editorial do Globo muitas vezes é dobrado pela palavra do Merval Pereira, né? Que além do editorial, digamos assim, a persona a apresentar as posições da Globo. Então, a Globo, nesse
na Lava Jato. A Globo teve um papel central na Lava Jato, teve um papel central na eleição do Bolsonaro, vai ter um papel menos central, mas também não irrelevante, na derrota do Bolsonaro. Porque o enfrentamento do Bolsonaro à Globo era um enfrentamento superficial, todo mundo sabe. Não era um enfrentamento de fundo. E a Globo também não fez um enfrentamento de frente a Bolsonaro. Fez de fundo. Sim, tinha jornalistas que trabalham na Globo que votaram no Lula. Sim, jornalistas da Globo assumiram mais a defesa do voto no Lula do que o editorial da Globo. A Globo deixou aparecer as diferenças que eventualmente pode acontecer entre seus jornalistas, o que não costuma fazer. Quando a pauta é central, a Globo fecha a pauta, porque ela quem vai dar a direção é uma delas, não é a única, mas a Globo é uma espécie de quartel-general do conjunto das classes dominantes brasileiras. Não à toa, a Globo dirigiu Todos pela Educação, a Fundação Roberto Marinho, a Globo integra a ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Não à toa, a Globo está em todas as organizações cruciais das burguesias brasileiras. Esse papel, lógico, se ela perder esse papel, outro grupo vai assumir, mas a Globo vem cumprindo esse papel de maneira impressionante. Eu ontem escutei um podcast sobre Harvard, que foi um podcast há 2 dias, de uma jornalista da Globo. O podcast era G1, e Natuzaneri, se eu não me engano. Isso. E era de chorar de tristeza, falando sobre, em princípio, mostrando, o podcast queria mostrar a truculência do governo Trump contra Harvard. Mas não falou nenhuma vez que a denúncia de antissemitismo era falsa, que há uma confusão provocada internacionalmente entre antisionista e antissemitismo, enquanto antisionismo é uma disputa de poder político, enquanto antissemitismo é racismo, que as esquerdas sempre lutaram contra o antissemitismo e que agora lutam contra o sionismo, porque o sionismo, sim, é racista, é fascista, está devastando Gaza, está deixando uma população de 2 milhões de pessoas sem comida, sem água, sem remédio, sem acesso à eletricidade e, além disso, ainda bombardeando essas pessoas, escolas, hospitais, já tudo destruído e matando crianças todos os dias e dizendo que isso é uma guerra. Isso não é uma guerra, isso é um genocídio. Então, uma emissão, sei lá, acho que durava uns 30 minutos, eu não sei porque eu botei em velocidade máxima que eu consegui ouvir, mas nenhum momento. Então, repare, ela vai distorcendo, ela vai polindo as pautas de maneira a conduzir, a estabelecer. Não é para conduzir só a população, é para conduzir a classe dominante, é para dizer o que os outros jornais têm de falar, é para dizer, porque além deles controlarem os outros jornais, né? Como jornais populares, etc. A Globo participa de um movimento, até precocemente, que é um movimento internacional, que é o controle da grande mídia pelo grande empresariado. No caso brasileiro, ele é um grande empresariado da mídia, já se formou como empresariado da mídia, mas a Globo não controla só a mídia, tem outras empresas também. O papel dela é dar a pauta política, não está sozinha nisso. Se repararem, está acontecendo agora, hoje, na China, uma cúpula realizada pelo jornal Valor e um monte de liderança política brasileira que estão lá na China. Sim. Em maio agora vai acontecer uma cúpula da Valor Econômica da Rede Globo. Vai acontecer uma cúpula nos Estados Unidos. Então, um cá, outro lá, uma cúpula na China e uma cúpula nos Estados Unidos, sendo que a cúpula nos Estados Unidos está levando à extrema-direita. Vai estar lá Tarcísio, como estava agora esse Nunes, prefeito lá de São Paulo, está lá na China, junto com Cláudio Castro. Sim. Ricardo Nunes, né? Não, reparem, não é uma brincadeira. Nós estamos falando de burguesia. A burguesia está organizada. E está organizada para devastar a classe trabalhadora. E pode terceirizar
essa coisa com coisas feitas com a Anafer.